O trabalho doméstico no Brasil carrega consigo três marcas principais. A primeira delas é o fato de que ele é um trabalho exercido majoritariamente por mulheres. Mais de 92% dessa mão de obra são mulheres no Brasil. A segunda marca muito importante, que remonta ao nosso passado colonial, é o fato de que é um trabalho muito racializado, atravessado por essa marca do racismo estrutural que nos acompanha ao longo de toda a nossa história no Brasil. Mais de 65% das trabalhadoras domésticas são negras no Brasil. Esse é um dado muito importante a ser ressaltado. O terceiro aspecto muito importante é o fato de que ele foi um trabalho historicamente invisibilizado, um trabalho que se desenvolveu ao longo dos séculos sem qualquer previsão, sem qualquer prescrição de direitos para essas trabalhadoras. É muito recente, em vista disso, a conquista da regulamentação dessa forma de trabalho no Brasil. Foi somente em 2013, com a PEC das Domésticas, a chamada PEC das Domésticas, proposta de emenda constitucional, e depois da Lei Complementar de 2015, que foi criada a regulamentação para essa forma de atividade. Então, é extremamente tardia essa regulamentação. E ela se deu à custa de muita luta desenvolvida pelas mulheres que passaram a ocupar com muita garra os sindicatos, as federações das domésticas e que foram para a frente de luta para conquistar essa regulamentação. Ainda assim, cerca de 75% das trabalhadoras domésticas no Brasil, segundo dados bem recentes, não tem carteira assinada no Brasil. Portanto, há toda uma cultura, que é uma cultura justamente que vem desde a nossa história colonial, de que essas trabalhadoras elas deverão exercer a sua atividade no interior das casas sem que lhes seja assegurado nenhum tipo de direito. Isso é um aspecto assim inaceitável da sociedade brasileira. Se a gente pensar que a CLT data de 1943, ou seja, a regulamentação das relações trabalhistas, né, da legislação trabalhista no Brasil, é de 1943, então só mais de 70 anos depois é que as trabalhadoras domésticas conquistaram seus direitos trabalhistas e ainda assim esses direitos lhes são negados porque uma grande maioria dos empregadores e empregadoras dessas trabalhadoras não assina a sua carteira. Nesse livro chamado Comunicação, Gênero e Trabalho Doméstico, que foi organizado por mim e pela Danila Cal, minha colega da UFPA, nós somos professoras da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPA, e nós organizamos essa coletânea recentemente lançada para justamente refletir sobre essa condição do trabalho doméstico, esse histórico do trabalho doméstico, que vai desde a forma como ele se constituiu no Brasil, e daí o subtítulo do livro, das reiterações coloniais, mostrando justamente o quanto essas marcas coloniais se atualizaram ao longo dos séculos e marcaram a forma de exercício dessa atividade, né? E um outro aspecto do subtítulo do livro é a invenção de outros possíveis. Com isso, nós estamos querendo, ao mesmo tempo, denunciar, chamar atenção para as formas de opressão interseccionais, ou seja, que cumulativamente trazem opressões de classe, de gênero e de raça, que cercam o trabalho doméstico. E ao mesmo tempo, nós queremos chamar atenção para as formas de luta que foram travadas intensamente por essas mulheres para conquistarem a regulamentação do seu trabalho. Bom, dessa maneira, no livro, nós tratamos de um diálogo muito interessante
né, que se dá entre pesquisadoras, é um livro escrito majoritariamente por mulheres, não exclusivamente, mas escrito majoritariamente por mulheres, pesquisadoras e pesquisadores da área de comunicação e da área de antropologia, mas também um livro em que as trabalhadoras domésticas são autoras. Dos 14 capítulos do livro, 3 deles foram escritos por trabalhadoras, escritos em que elas contam a sua história, né? Esses capítulos é a própria voz das trabalhadoras que vem para o primeiro plano. E um outro aspecto importante dessa obra, né, e atualizando justamente essa discussão, é esse contexto da pandemia da Covid-19. O livro foi escrito, né, e editado em 2020, quando justamente o país e o mundo estava sob o signo dessa terrível pandemia que assolou, né, a população, essa crise sanitária que assolou a população mundial. E então nós pudemos trazer no livro, por exemplo, a questão, o fato da morte do Miguel, né, do menino Miguel, no estado de Pernambuco, do sofrimento da sua mãe Mirtes. O livro, inclusive, é dedicado ao Miguel, à mãe dele e à avó dele, né? Então, nós fizemos uma atualização dessa discussão sobre o trabalho doméstico já à luz da pandemia da Covid-19. E que, como disse o geógrafo britânico David Harvey, é uma pandemia de classe, de gênero e de raça. E isso marca profundamente o trabalho doméstico, pois houve uma perda de de quase 2 milhões de postos de trabalho de trabalhadoras domésticas no Brasil sob a pandemia da Covid-19. Então, com essa obra, nós queremos justamente trazer uma luz, né? Ajudar a construir um debate no Brasil de tal maneira que o trabalho doméstico não seja mais discriminado, não viva mais sob essa condição de vulnerabilidade, que é uma condição que marca profundamente a vida dessas mulheres, né? Nós queremos trazer ao debate público a questão do trabalho doméstico e, dessa maneira, de alguma forma, contribuir para a superação dessa condição de vulnerabilidade que marca a vida e a atividade dessas mulheres.